Olá, meus amigos. Hoje nós vamos continuar falando sobre uma visão transcendente da política. Essa é a parte segunda. Recomendo a todos vivamente que ouçam o primeiro programa que eu fiz sobre isso, né? Lembrando sempre que nós aqui no IMUB, no Instituto Mucarage Brasilano, no nosso canal, nós tratamos de história providencialista e cultura simbólica luso-afro-brasileira. O nosso canal não é um canal de política, nem de política partidária, é um canal de ensino de história. E isso hoje em dia no Brasil está muito complicado, porque quando a gente fala da política dentro de uma perspectiva histórica, o indivíduo acha que a gente está falando de partido político, né? Bem, então eu vou continuar a temática aqui, que nós tínhamos feito no programa anterior, fazendo uma distinção clara do que é política. No programa anterior, eu falei para vocês que a política é a grande arte, aqui num sentido pleno, de trazer a transcendência para o mundo, não é? Então, quando nós falamos em história providencialista, a política, como arte, dentro da história providencialista, ela tem exatamente esse papel. Ela tem o papel de fazer com que a história, né, o dia a dia, a nossa atualidade, ela vá sendo referenciada e remetida para um olhar superior, sempre, né? Então, lembrando, até o século XIX, XVIII, com os movimentos revolucionários, nós tínhamos um específico entendimento de política. Não existia política partidária, não existiam partidos políticos naquela altura. E não existia, portanto, as categorias mentais de direita e de esquerda. Por quê? Veja, visto sobre essa ótica, quando você suprime os partidos políticos e quando você suprime a categoria mental de direita e de esquerda, a política ela adquire uma outra perspectiva, né? Porque aí nós passamos a analisar a política sobre aquilo que nos une e não sobre aquilo que nos divide. A política verdadeira, ela fala exatamente isto. O que é que nos une? Há valores universais. A ideia de bem, a ideia de bom, a ideia de belo, ela é universal entre todos os povos. Há alguma coisa, não é? Portanto, que nos une na base e não naquilo que nos desune, porque quando você pensa em direita e esquerda e em propostas político-partidárias com visão de direita e com visão de esquerda, eles vão defender, né, o mundo, uma divisão no mundo, uma divisão que vai propiciar ou uma elite de um lado A ou uma elite de um outro lado, e mais do que isso, uma divisão que vai opor ricos a pobres. Uma divisão que vai opor gente sábia a gente inculta ou ignorante, no sentido de não ter escolaridade. Então, esta dialética simbólica, não é? Ela é extremamente nefasta. É isso que vocês têm de entender. Não existiam partidos políticos, e não existia política partidária, e não existia direita e esquerda. Política não tem nada que ver com direita e esquerda, meus caros. Nada. Agora, esta é a categoria mental que nós estamos sendo, sobre a qual nós estamos sendo obrigados a operar, né? A maior parte da população, eu não, e muita gente também não é? Nós estamos sendo obrigados a operar desde a Revolução Francesa, em que você de fato divide o mundo e de uma forma muito má. Muito má. Então,
O mundo só terá sossego no sentido de promover uma verdadeira paz, os verdadeiros estados, os verdadeiros nacionalismos, quando partido político e quando os conceitos de direita e esquerda forem jogados na lata do lixo da história. E creio que isso nós temos vários sinais no horizonte que isso acontecerá. Tá? Bem, então aqui, eu elenquei alguns pontos aqui para ver com vocês o seguinte. Primeira coisa, a política, como eu falei no programa anterior, a política, aqui no sentido pleno, ela norteava-se por um eixo. Esse eixo tinha 3 estados de ser. O sacerdócio, o rei com a cavalaria e a nobreza e o povo. Você pode pensar, mas esses 3 estados não são, portanto, 3 níveis diferentes em que um se opõe ao outro? Não, aí é que você se engana. Eram 3 estados de ser que formavam uma unidade. Isso significa que eles tinham que trabalhar em uníssono. Vamos fazer uma analogia com a ideia do Deus cristão. Deus é uno e unitário. Então você não pode pegar o corpo sacerdotal, o corpo da nobreza, do rei e da cavalaria, que são coisas distintas, são funções distintas, e o corpo do povo, e separar cada um na sua esfera. Como faz, por exemplo, a direita e a esquerda. O Estado tem que privilegiar os ricos e deixar os pobres sem previdência privada, por exemplo. Ou no caso do comunismo, não, tem que dar tudo aos pobres e massacrar os ricos. Percebe? Esta dialética de direita e de esquerda é que foi a tremenda, a enorme, a imensa maldade da Revolução Francesa, onde ela divide o mundo em categoria. Evidentemente que o cara que está da esquerda aí fala que o da direita é o mal, e o cara que está à direita fala que o cara da esquerda é o mal. Não, ambas são o mal, dependendo de como você trabalha. Então, aquilo que nós vemos que aparece com o nome de política depois do século XIX, depois da Revolução Francesa, não é a mesma política das monarquias. O Império Brasileiro nunca lidou com política sobre eixo. Ele já era uma política partidarizada, uma política conspurcada com os ideais da Revolução Francesa, onde, ao invés de você ter o bem comum, a visão do bem comum, que pega a ideia do sagrado, da religião, a ideia da nobreza e da aristocracia, dos ricos, vamos dizer assim, e a ideia de uma classe média, dos pobres, ou de quem não é nobre, não? Todo mundo trabalhava em uníssono. O Império do Brasil não tem isso. Então vamos lá. Uma coisa importante de nós entendermos. Uma coisa é a política, até o século XVIII e XIX. Outra coisa é a política partidária, que tem lado de direita e de esquerda. A política não tem nada a ver com política partidária. A monarquia, o Estado, na ideia de monarquia, não tem nenhuma relação com a ideia de Estado moderno. Tá bem? Bem, os estados sociais, que eram relativos ao estado do ser, na política verdadeira, ou seja, onde você tinha o sacerdote, o rei, a cavalaria e a nobreza, não é? E onde você tinha as corporações de ofício, ou o povo, esta forma de sociedade, e não só, ela não tem nenhuma relação com a ideia que vai surgir depois da Revolução Francesa da elite contra o povo. Veja que tanto o marxismo aborda esse ponto. Você tem as elites liberais, as elites que produzem capital, as elites que são ricas, as elites que o Estado tem que render loas a elas,
independentemente da maldade das grandes corporações, e você tem o povo que o Estado, sobre uma perspectiva liberal ou neoliberal, o povo que tem que ser cada vez mais massacrado para enriquecer uma elite cada vez mais rica. Então, veja, este tipo de sociedade na política, até o século XVIII e XIX, não é o mesmo tipo de sociedade que se criou depois do século XIX. É outra sociedade, são outros pactos sociais, é uma outra mentalidade. Esta sociedade aqui, ela tinha um sentido unitivo, por incrível que pareça, é porque o seu professor de história, sobretudo na história do Brasil, os professores de história do Brasil não ensinam a história autêntica medieval. Não ensinam. E, sobretudo, eles não ensinam como funcionava a coroa portuguesa. Eles mentem sobre o que foi o funcionamento da coroa portuguesa. Né? Então, este Estado, você tem um Estado unitivo, né? É um Estado em que ele tem um único corpo, portanto, a elite, e o sacerdote e o povo tinham que trabalhar pelo bem comum de todos eles. Isso equivale a dizer que o cara é rico, mas ele não pode ser rico para ficar cada vez mais rico só para ele, para deixar explorar o povo. Este Estado que surge com as elites opostas ao povo, não é? É um estado de dialética contínua, de guerra contínua, né? E de exploração contínua do mais forte para o mais fraco. É sobre esta perspectiva que o Marx está correto. E está mesmo. Se você tem um cara que tem muito mais dinheiro, que tem grana, que tem ascensão social, que tem poder, que tem penetração, é óbvio que ele vai fazer valer os interesses privados dele. Tá? E não os interesses, de fato, da população, ou do bem comum. Né? Aqui é preciso entender o que é o bem comum. Então, nós temos, nesta sociedade, ela é movida pelo Espírito de Deus. Essa sociedade é movida pelo dinheiro. Ela é movida pelo poder financeiro, pelo poder material, de fato, por quem tem mais. Né? Esta sociedade, o Estado é divino, ele tem uma conexão, todo o povo, toda a nobreza, todo o sacerdócio tem a obrigação de fazer concretizar o plano de Deus em todas as camadas da sociedade. Né? Então aqui nós temos a ideia de um Estado divino e aqui nós temos a ideia dupla já do Estado e do governo e das elites econômicas. Né? Aqui nós temos a monarquia portuguesa, que age desta forma desde Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, aonde o milagre de Ourique, eu tenho centenas de programas sobre a cristofania de Ourique, a aparição de Cristo a Ourique e a razão pela qual Cristo missiona Portugal, e o Brasil faz parte da continuidade dessa missão, da continuidade da missão portuguesa, no sentido de divulgar, de espalhar o cristianismo pela face da terra. Né? E aqui nós temos o Império Brasileiro e a República Brasileira. Então, entre até Dom João VI, que foi o último monarca português, né? Até Dom Pedro II, então, morre com Dom João VI a ideia antiga de império e de política. Dom Pedro I e Dom Pedro II e toda a República Brasileira não tem nenhuma relação com a ideia de política verdadeira. Não é? Bem, eu, como convicção e como ensino, acredito nesta política. Nesta, e somente nesta. Não aquela política antiga, porque ela está desatualizada aos moldes de hoje.
né? Então, eu não acredito como ser humano nesta política. Na política da divisão, na política da guerra, na política do conflito, na política em que você opõe tudo e todos, na política em que o que está cada vez mais presente é aquilo que nos desune, é aquilo que nos separa, é aquilo que nos divide, é aquilo que faz com que a gente seja inimigo do outro. Não é a política do amor ao próximo, não é a política do compartilhamento. Eu não sou utópico, não. Não sou utópico. Tá bem? Então, é possível haver um outro modelo político? Muito bem. Aqui entra... então, é preciso entender. Nós temos duas ideias de políticas completamente distintas. Mas, olha, quando eu digo que é distinta, elas não têm nem nível de aproximação. Uma coisa é a política até o século XVIII e XIX. Dom João VI, no nosso caso. Outra coisa é do Império Brasileiro para frente, é outro tipo de política. É a política, a república, isso em qualquer lugar do mundo, tá? Independentemente do país ser civilizado ou não. Vamos entender isso. Essa política que se inaugura, a política partidária, a política da direita, a política da esquerda, o Estado mínimo, todos esses jargões, comunismo, socialismo, fascismo, né, liberalismo, neoliberalismo, nazismo, todas essas coisas que vieram depois da Revolução Francesa, onde você opera com categoria de direita e de esquerda, ela é exatamente a quebra deste modelo. Todas essas categorias, todas, sem exceção de nenhuma, elas falam que o mundo é matéria pura. Pura. O mundo não tem nenhum rastro de espírito. O mundo não é espírito. O mundo é só de quem tem mais dinheiro. E só vale quem tem mais dinheiro. Ok? E para quem tem dinheiro, vale tudo. Então, é uma lei extremamente selvagem, em que aquele que não tem dinheiro tem que se transformar num predador do seu meio ambiente para ele chegar a ter dinheiro, porque ele acha que chegando a ter dinheiro, ele vai chegar à nata que domina o mundo, para poder, uma vez lá em cima, começar a dominar e comer todo mundo que está embaixo. É uma lógica predatória. Tá? Isso não é nenhuma lógica. Né? É um espírito de caos generalizado. Essa é a razão pela qual, particularmente, eu não tenho nenhuma simpatia, zero de simpatia, com discursos de direita e de esquerda. Agora, vejo na direita e na esquerda, quando ela prega o bem comum, dentro da perspectiva que eu acredito, independentemente do cara ser de direita ou de esquerda, quando ele prega o bem comum, aí ele está no caminho certo. Mas isso é uma perspectiva minha. Não é? Bem, finalizando aqui. O mundo hoje claramente está em crise, correto? Crise civilizacional. O modelo, isso significa que o modelo de nova ordem, então havia uma ordem mundial, uma ordem social, uma ordem econômica, uma ordem civilizacional, até o século XVIII e XIX. Essa ordem foi arrebentada, construiu-se uma nova ordem. Esta ordem foi construída, ela está nos seus estertores. Nós estamos assistindo em loco, nos nossos dias, a criação de uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Aqui não no sentido que a direita quer dizer ou que a esquerda quer dizer, não. Aquilo que foi construído na Revolução Francesa está sendo deitado abaixo. Bem, e claramente nós estamos caminhando para a proposta da construção de uma nova ordem. A questão é, que tipo de ordem é essa que nós vamos construir? Tá bem? Então, eu quero trazer aqui para vocês
Agostinho da Silva e a construção do mundo do espírito. Isso é um artigo de 9 páginas da professora, da filósofa brasileira Constança Marcondes César, uma grande amiga, professora Constança. Professora Constança é uma das maiores filósofas do Brasil. É uma filósofa que fez uma grande aproximação da filosofia brasileira com as filosofias da América Latina e com a filosofia portuguesa. Ela tem um currículo absolutamente extraordinário, foi professora da Unicamp durante muito tempo. Muito bem, a professora Constança Marcondes César é talvez uma das maiores entendidas da obra do filósofo português Agostinho da Silva. Meus caros, preste atenção no que eu vou dizer. Agostinho da Silva, o filósofo português Agostinho da Silva, toda a sua obra monumental, ele deixou construído, em bases teóricas, um novo modelo de mundo que ele chama de sociedade, o mundo do espírito, o mundo da sociedade do Espírito Santo. Nós temos um novo modelo de sociedade teórico-conceitual para pensar. Porque quando tudo vem abaixo, você precisa de ideias novas para construir um mundo novo. O Agostinho é este grande pilar dentro da lusofonia. Eu nunca vi ele põe Eric Voegelin no chinelo, ele põe qualquer indivíduo, George Lukács, ele põe Marx, ele põe toda esta gente no chinelo. Agostinho da Silva nos traz uma perspectiva completamente diferente. Eu vou pegar esse artigo pequeno da professora Constança e vou lê-lo aos poucos em alguns programas, compartilhando com vocês. A obra de Agostinho é extremamente densa. Agostinho morou no Brasil. Ele é, eu já falei isso por diversas vezes, o grande cérebro por trás dos BRICS. Os BRICS é uma criação do Agostinho da Silva enquanto concepção na época do governo do Jânio. Ele foi a grande mente por trás do governo do Jânio, e o Jânio foi deposto exatamente porque ia propor um novo modelo de sociedade e de mundo. Tá? Então há um outro lado da história. Por sua vez, este modelo que o Agostinho propôs, de um eixo da criação de um eixo sul-sul, já visualizando a Rússia e a China como grandes parceiros nesse eixo sul-sul, bem como a África, como em todo, ele foi extraído do modelo de império ultramarino de Dom João VI. O Lula, o Brasil, foi um dos países criadores dos BRICS. Correto? Enquanto concepção. Então nós temos um lastro histórico, a gente não pode abrir mão disto. Essa falsa direita que hoje ocupa, que é uma direita vendida, sabuja, antipatriota, antinacionalista, que não pensa nos interesses do Brasil e não pensa em interesse comum, ela não milita pela política, ela milita pelo dinheiro, por quem paga mais, para eles se darem bem durante um tempo, a despeito de construir um cenário de miséria. Agostinho da Silva é, portanto, o indivíduo que falou sobre o reino do Espírito Santo. Né? Então ele tem uma visão muito lúcida sobre como é o mundo atual, quais são os grandes conflitos do mundo atual, qual é a crise que a sociedade contemporânea atravessa, por que ela atravessa essa crise e quais são as saídas teórico-conceituais extremamente pragmáticas, né? Quais são as saídas de praxis, quais são as saídas de ações que nós temos que ter para nós construirmos um novo mundo. Tá bem? Bem, então era
é com isso aqui que eu finalizo essa parte, que eu queria mostrar para vocês que há uma visão transcendente da política. E a verdadeira política, ela só faz sentido à luz da transcendência. Ela não faz sentido nenhum à luz da lógica louca do mercado, do dinheiro, do poder, da oposição, da guerra, da inimizade, da maldade, da divisão. Política é a arte de fazer concretizar o Espírito de Deus na face da terra. Qualquer coisa que fuja a esta visão sublime, a esta visão que nos tira da terra e nos remete em direção ao céu, não no sentido utópico, no sentido idealista, não realizável. É essa visão que puxa de nós aquilo que nós temos de melhor, para depositá-lo no coletivo. É isso que vocês têm que entender que é o papel da política. Todos nós temos um lado bom e temos um lado mau. Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Quando nós vamos para a sociedade, quando nós vamos conviver com o outro, nós temos que dar para o outro aquilo que nós temos de melhor. Não é o que nós temos de pior. Percebe? E assim, e quando eu não tenho força para dar o que eu tenho de melhor, para sacar de mim, eu tenho que ter apoio, eu tenho que ter ajuda. Mas eu tenho que ter uma missão, uma vontade espiritual profunda, profunda, de levar o melhor de mim quando eu sair da minha casa. É o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Qual é o melhor de mim que eu posso deixar ao mundo sem que o meu ego fale mais do que eu? Não há problema nenhum com o ego. Tem todo problema quando ele não tem, quando nós não temos domínio sobre ele. Então isto é a política. A política é a arte de sacar o que você tem de melhor, no sentido do sacerdócio, no sentido da classe que tem dinheiro, que é rica, e no sentido da classe que trabalha. Não há nada melhor do que ser um trabalhador bom. Não há nada melhor do que ser um patrão bom. Não há nada melhor do que ser um sacerdote bom. E todos nós vamos usar esta bondade, este bem, este belo, para o conforto, o bem-estar do coletivo como um todo, do planeta, da sociedade. Está claro? Esta é a visão verdadeira de política. Quanto a mim, é a única política na qual eu acredito. Então, quando eu faço análises da política partidária e dos tempos em que a gente vive e os critico, eu o faço à luz desta política. E vendo, de fato, os grandes males que este tipo de lógica, a lógica da divisão e do poder, do dinheiro, tem como malefício. Então vamos entender. Até o século XVIII, XIX, a política estava diretamente conectada com o sagrado, o transcendente. A partir do século XVIII, XIX, construiu-se um outro sentido de política. Ela é uma política, construiu-se depois partidos políticos e construiu-se depois uma teoria que divide o mundo entre ricos e pobres, entre direita e esquerda. Meus caros, historicamente, o que é a direita? A direita é quem defende os ultra-ricos e que os ultra-ricos têm direito de fazer o que eles quiserem no mundo, inclusive matar os pobres, escravizar. É isso, em suma, que é o espectro da direita, tá? E o que é o espectro da esquerda? É o espectro que vai falar que sair em defesa dos pobres. E dizer que para sair em defesa dos pobres, todos os ricos não prestam. Né? Então criou-se uma política de direita e de esquerda, ambas cegas. Porque elas dividem. Né? Porque essa unidade
social que existia na política antiga, ela não existe aqui. Então é como se você pegasse essa caneta e quebrasse ela em 3 partes. Um lado fica a religião, outro lado fica a política, dividida entre direita e esquerda, pobres e ricos, e outro lado fica qualquer coisa, o planeta. Então aqui, ó, você pega isso aqui e divide em 3 partes, ao contrário disso aqui, que era um sentido unitário. Isso aqui tinha um sentido de família. Isso aqui não tem sentido nenhum. Nenhum. E aí entram todos aqueles teóricos brilhantes, por mais brilhantes que eles sejam, os teóricos da direita ou os teóricos da esquerda. Se o cara é de direita, ele vai defender rico sempre. Sempre. E o direito do rico. E vai usar palavras empoladas, Estado mínimo, né? Liberdade econômica, capitalismo, propriedade privada, tudo mentira, engodo, burla, malvadeza. E o cara da esquerda vai apontar todos os problemas do capitalismo, né? Vai universalizar a pobreza, vai universalizar um tipo de violência, de falta de liberdade, para justificar o injustificável, seja lá o que for. Então, quem é mais violento, a direita ou a esquerda? Ora, não tem mais ou menos aqui. Então, por outro lado, dentro do espectro da direita e dentro do espectro da esquerda, ficou ainda algumas coisas que nos remetem a este tipo de fazer política. Então, dentro aqui da direita e da esquerda, ainda tem alguma coisa disso aqui. É isso aqui que visa o bem comum e que faz uma crítica, sim, ao que a Revolução Francesa fez, que nós temos que estar atentos e bem atentos. Então, para entender o que é o mundo hoje, o que foi o mundo ontem e qual é o mundo do amanhã que nós teremos que construir, e não são só os políticos, meus caros. Nós temos papel ativo nesta construção, porque todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Então mais uma vez, dentro da nossa tradição histórica portuguesa, da língua portuguesa, um dos maiores arautos de um novo modelo teórico conceitual, Agostinho da Silva, o filósofo português. E o Agostinho falava que o Brasil teria um papel fundamental na construção deste novo mundo. Tudo que vocês veem aqui dentro deste canal, todos os programas, sem exceção de nenhum, segue precisamente esta linha teórica conceitual da história providencialista. Este foco e este norte de que é preciso haver a construção de um mundo novo, onde nós, povos lusófonos, lusofalantes, temos um contributo a dar ao mundo, tá bem? Sem excluir o contributo do resto do mundo. Isso é Agostinho da Silva. Qual é o nosso contributo? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Qual foi a missão da Grécia? Qual foi a missão da França? Qual foi a missão da Índia? Qual foi a missão do Egito? Qual é a missão dos Estados Unidos? Né? Qual foi a missão dos povos indígenas? Qual é a grande missão africana? Qual é a grande missão japonesa, a indiana, a chinesa, a russa? Cada povo do mundo é chamado a dar o seu contributo. Nós temos um contributo a oferecer à humanidade? Sim, temos. A Sociedade do Espírito Santo. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.